Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje focada na transferência e contra-transferência. Breves palavras de acolhimento e uma contextualização prática. Estamos a falar de transferência no trato terapêutico. De início, vou apenas trazer à nossa reflexão alguns elementos mínimos e necessários para que a gente possa compreender a dinâmica da transferência no processo terapêutico. Lembre-se sempre, estamos a falar de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, sempre na ótica, na perspectiva do inconsciente. Essa é a tese central. Pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, na perspectiva dos processos inconscientes. A partir dessa premissa, avançamos. Podemos considerar a relação terapêutica hoje com alguns detalhes. Detalhes esses que precisamos estar atentos. Trata-se na relação analista e analisando, terapeuta e analisando. Trata-se de uma transferência de sentimentos de uma pessoa significativa para a pessoa do terapeuta. Lembre-se sempre, transferência de sentimentos, em geral, de uma pessoa significativa para a pessoa do terapeuta. Este é o fenômeno, segundo Freud, normal em análise, normal na terapia psicanalítica. Enquanto o analisando pode fazer a transferência de seus sentimentos, da experiência de uma pessoa significativa para o terapeuta, assim também o terapeuta, no processo da contratransferência, pode elaborar uma resposta. Então, a forma como os sentimentos do terapeuta são despertados em relação ao analisando é de suma importância. Duas mãos, dois caminhos. Sentimento do analisando para o terapeuta na transferência e na contratransferência, sentimentos do terapeuta para o analisando. Na proporção, à medida que o analisando transfere sentimentos, desperta sentimentos no terapeuta. Isso, estamos a falar de impactos, estamos a falar de riscos. Daí a arte do manejo da transferência e da contratransferência. Essa é a aula de hoje. É nesse contexto que eu vou apresentar o conteúdo a vocês. Daí, diante dessa reflexão, aqui vocês se dão conta da importância da análise pessoal e da supervisão clínica. Ao mesmo tempo que vocês trabalham o analisando, vocês estão a experimentar, profissionais da psicanálise, estão a experimentar a análise pessoal e a supervisão clínica, porque é justamente na análise pessoal e na supervisão clínica onde vocês encontrarão espaço para trabalhar junto ao seu terapeuta, ao seu supervisor, os impactos, os riscos
do manejo do seu trabalho. Então entendemos que a análise pessoal e a supervisão clínica, elas são suporte, auxílios, no sentido de dar condições ao profissional em psicanálise, de modo especial aqueles que estão a começar o trabalho de terapia psicanalítica, a ter condições de desenvolver habilidades para trabalhar o seu analisando. Lembrando sempre que no processo de transferência, de contra-transferência, nós estamos a falar de uma figura significativa na experiência do analisando, que é transferida para a figura do terapeuta. Sentimentos e expectativas brotam dessa relação. Essa projeção emocional do analisando para o terapeuta, segundo Freud, dentro da normalidade, faz parte. No entanto, sentimentos experimentados da parte do analisando podem ser sentimentos positivados e podem ser sentimentos negativados. Observe isso. A experiência da transferência permite insights ao terapeuta, ao psicanalista. Deve estar atento em observar esses insights. A transferência exige uma dinâmica necessária. Estamos a falar em identificar nessa dinâmica padrões de relacionamentos. Padrões de relacionamentos que observamos nas projeções. Com esta abertura, nós nos colocamos no espírito da aula de hoje. Tentarei trazer novamente de uma forma sintetizada. Quais pensamentos abriram a nossa conversa hoje? Processos do inconsciente, pensamento, sentimento, emoção são trabalhados a partir de processos inconscientes. Na experiência terapêutica, analisando e analista, existe uma relação de transferência e contra-transferência. Essa relação, essa dinâmica faz parte do processo de transformação, de cura, de mudança. O importante é que vocês alunos, vocês cursistas, se deem conta do lugar da transferência e do lugar da contra-transferência. Precisamos trabalhar habilidades para atingir uma maturidade, para trabalhar com a transferência contra a transferência. Simultaneamente ao trabalho que eu faço com o meu analisando, eu mantenho no paralelo a continuidade da minha análise pessoal e de minha supervisão clínica, porque minha análise pessoal e minha supervisão clínica, um tutor que me acompanhe, ela é importante para que eu possa me iniciar na arte de trabalhar com o manejo da transferência e contra-transferência. Do contrário, eu posso me perder durante o processo. Lembrando que existem algumas figuras significativas. O analisando projeta no terapeuta tanto o sentimento positivo quanto o negativo em relação às experiências do passado. O terapeuta, dentro da própria maturidade, deve estar consciente desse processo. Perfeito? Fechando a nossa reflexão de início, trata-se de uma contextualização, de uma sensibilização, de uma provocação. Então, mudando um pouquinho a página, já fiz a sensibilização.
Observo que no artigo oficial de hoje, em falando da transferência e contra-transferência, o artigo tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, ele traz alguns complementos. Ele vai nos apresentar alguns exemplos de transferência e vai nos apresentar alguns exemplos de contra-transferência para traduzir na prática como operar com esses procedimentos. O que gostaria, como orientador do nosso curso, como coordenador, como expositor, como parceiro de vocês, o que gostaria de destacar na aula de hoje? A importância da transferência e contra-transferência. Por que é importante? Porque tanto transferência quanto contra-transferência trabalham com questões emocionais. Eu poderia dizer subjacentes, subconscientes, que no manejo da transferência e da contra-transferência acontece por meio da exploração dos sentimentos, da vivência de sentimentos. Chama atenção ao terapeuta, ao psicanalista. Deve estar muito atento ao processo, deve estar consciente da contra-transferência. Caso o profissional não esteja consciente da contra-transferência, corre um risco muito sério. Portanto, o manejo ético da contra-transferência é significativo, é decisivo. Em faltando o manejo ético, compromete todo o processo terapêutico. Nesse ponto, chamo a atenção de vocês para que trabalhem habilidades que conduzam vocês a uma maturidade profissional, no sentido de trabalhar o manejo de modo ético. Exemplos, por exemplo, onde a contra-transferência pode desequilibrar. Exemplos onde a contra-transferência pode gerar ruídos. Exemplos onde a contra-transferência pode desgovernar. Por exemplo, quando o profissional oferece conselhos. Quando você se dá conta de que o momento do processo da transferência e contra-transferência, de modo especial na contra-transferência, você passa a oferecer conselhos, aí a coisa começa a se tornar complexa. Uma outra variável, quando você começa a compartilhar experiências pessoais, compromete a terapia, compromete. Você está no processo de contra-transferência, experimentando a contra-transferência e está compartilhando experiências pessoais, está confundindo o processo. E uma terceira variável significativa, uma memória rápida, quando não se estabelece limites. Quando três coisas então acontecem na experiência da contra-transferência que pode complicar, comprometer o processo terapêutico. Quando se oferece conselhos, quando se compartilha experiências pessoais e quando não se estabelece limites. Para lembrar desses três tópicos, três variáveis, lembre-se do que eu faço com vocês nas aulas com a intenção pedagógica. Nas aulas com a intenção pedagógica, eu costumo oferecer conselhos, costumo compartilhar experiências pessoais e costumo também a não quebrar muito os limites, nossos limites. No entanto, em relação aos limites, eu tenho colocado de uma maneira clara. Atentos, então, a essas
tentações, a essas seduções. No meu caso, quando ofereço conselhos, quando compartilho experiências pessoais, quando trabalho limites, a intenção é didática e pedagógica. Só que na experiência terapêutica, essas variáveis não podem acontecer. Atenção a elas. O profissional terapeuta precisa ter muita consciência do processo. Em não tendo consciência do processo, ele corre um risco muito sério. Quando não se tem consciência do processo, o terapeuta, o psicanalista, passa a projetar seus próprios problemas. Daí a importância da análise pessoal. Quem experimenta a análise pessoal se dá conta quando ele está expressando, manifestando os próprios problemas. Fechando, alerta que faria a vocês no sentido de estar com vocês, ao lado de vocês, na experiência da prática terapêutica. Observem, é preciso objetividade nessa relação terapêutica, nessa experiência de transferência e contra-transferência. É preciso, sagrado, imparcialidade. Imparcialidade não é fácil. É preciso dar qualidade ao trabalho. É preciso aprender a interpretar corretamente. É preciso trabalhar com empatia. Quando se tem objetividade, imparcialidade, qualidade no trabalho, empatia, nós estaremos a falar de maturidade. Maturidade no processo de análise pessoal e supervisão clínica. Quando eu me dou conta que eu atendo à objetividade, à imparcialidade, à qualidade do trabalho, eu me dou conta do lugar e do valor da análise pessoal e da supervisão clínica necessária. Supervisão clínica no sentido de ter alguém com mais experiência para trocar as minhas experiências, as minhas orientações. Isso nós chamamos de maturidade. Fechando então a nossa reflexão, maturidade implica em desenvolver habilidades. Habilidades que possam garantir qualidades ao processo. Habilidades que garantam qualidades ao processo. Bem, com estas provocações, com esta breve reflexão, vamos então à mensagem que nos abre sempre nossos encontros, nossas aulas.